Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal DK Despachante de Armas. Meu nome é Décio. No vídeo de hoje nós vamos falar então sobre a AGU, o posicionamento, no caso da AGU, referente a uma solicitação do Exército, além do que aquilo que aconteceu semana passada no STF. Aconteceu no STF. Muito bem. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, apertar o sininho, compartilhar o vídeo e seguir nossa página também lá no Instagram, tá? Bom, antes de falar na AGU e no Exército, vamos falar do STF. O que aconteceu no STF, tá? Houve uma entrada de um mandado de segurança para sustar esse decreto, por ele ser inconstitucional, obviamente. O ministro sorteado foi Gilmar Mendes, né? E eu não preciso falar mais nada, tá? Ele indeferiu o pedido dizendo que sim, que o decreto é constitucional, o que qualquer um sabe que é inconstitucional, que é uma aberração esse decreto. Muito bem. Houve outra entrada também pedindo a sustação desse decreto, porque, como eu já falei, é inconstitucional, então foi enviado uma ADIM para o Superior Tribunal Federal. Tá? Como o Gilmar Mendes já tinha analisado esse mandado de segurança, essa ADIM foi destinada para ele. Tá? E ele já deu o voto dele, ele já fez, e a gente sabe que não vai adiante, tá? Então isso morreu lá no STF. Não tem. Hoje não tem como mudar absolutamente nada via judiciário. Essa que eu até tinha comentado em outro vídeo, tá? Muito bem. Depois, essa semana, o Exército, através da DFPC em Brasília, né, pelo general Igreja, tá, mandou a DIEX número 4 para a AGU, né, para a Advocacia Geral da União. E lá ele colocou várias questões, né, várias dúvidas que o comando do Exército tem com relação a esse decreto. Né, e, enfim, né, se o Exército tem a dúvida, imagine a gente. Né? Imagine os analistas que estão lá analisando o nosso processo. Então, não ficou claro, né, com relação a esse decreto. Tá? Então, com relação à suspensão dos CRs, tanto para CAC, clube e escolas de tiro, tá? Isso, no entendimento da AGU, está suspenso mesmo, não tem o que fazer. Tá? Com relação ao recadastramento das armas Sigma no Sinarme, tá? A AGU deu o parecer que isso não é que eles não colocaram inconstitucional, tá? Mas leia-se, porque eles colocam da seguinte forma: eles colocam lá o artigo da Lei 10.826, que deixa claro que as armas do Exército, das Forças Auxiliares e dos CACs que estão no mesmo sistema, né, que são geradas por essas instituições, tá, não abrange o sistema Sinarme, ou seja, uma coisa é completamente separada da outra. Tá? E que não haveria necessidade de se fazer esse recadastramento, porque já são registradas, já tem documento, né? E são pertinentes ao comando do Exército e não à Polícia Federal. Sendo que a Polícia Federal tem acesso a essa documentação. Tá? Então, se a Polícia Federal solicitar, o Exército vai disponibilizar, então não há necessidade de recadastramento. Então, novamente eu falo, você não precisa recadastrar essas armas, não sai correndo levando arma de calibre restrito, na Polícia Federal, passando por riscos, né? Não faça nenhum recadastramento ainda, tenha paciência, tenha calma. Né? Aguarde até o desenrolar de tudo, tá certo? Muito bem, então vamos adiante.
Só um adendo, com relação às armas restritas, já está disponível uma GT específica para isso no site lá do Sigecorp, tá? Então, quem for levar arma restrita na Polícia Federal, você entra lá na emissão de GT, tá lá uma GT própria para isso, tá? Não precisa, só precisa do documento pessoal, não precisa de outro documento. Você inclui o documento pessoal lá e faz. A taxa é R$ 20 mesmo, enfim, tá disponível. Quem achar que deve levar, que leve, tá? A minha opinião é diferente. Muito bem. Com relação ao quantitativo de armas, tá? Então o Exército perguntou, mas são 3 armas só no Sinarme, né? E continuam o número de armas no Exército, né? Porém, o decreto, acho que é o 9846, né? Como ele foi revogado, né? Como fica essa situação? Então, o parecer da AGU foi de que são 3 armas somando-se os 2 sistemas, tanto o Sinarme como o Sigma, tá? Então, se você tem, por exemplo, 2 armas no Sinarme e uma arma no CR, ou ao contrário, você não vai poder mais adquirir uma outra arma, tá? A não ser que você se desfaça de uma delas, tá? E aí fique com 2, e aí você pode pedir uma terceira arma, caso esse decreto continue, tá? Então, são 3 armas somando os 2 sistemas. Mas eu tenho 20 armas, como é que faz? Não faz, você continua com as 20 armas. Por quê? Porque foi feita a autorização, foi feito o registro, você está com as armas legais, tá? Você não vai poder comprar mais armas, né? Então, você já ultrapassou o limite, mas isso está garantido de acordo com o parecer da AGU, tá certo? Então, quem tem mais de 3 permanece com essas armas sem problema nenhum, tá? Com relação aos CRAFs, a validade dos CRAFs, né? Então, houve essa pergunta também com relação à validade, se, como agora no Sinarme é 5 anos, se no Exército continuaria 5 anos. Então, o parecer da AGU foi de que os CRAFs emitidos com 10 anos permanecem com 10 anos até cumprir a validade, né? E aqueles que forem, que serão novos CRAFs, né? Assim que voltar e tirar essa suspensão aí, que eles voltarem a funcionar, vai ser 5 anos igual o do Sinarme, tá? Então, são essas coisas. Com relação à importação, eles fazem uma confusão entre autorização e registro, né? O pessoal da AGU não tem o conhecimento de que a gente tem que pedir a autorização primeiro, depois dessa autorização a gente faz a compra, quando chega no Brasil a gente pega a invoice, e a partir da invoice a gente solicita o CRAF, tá? Então ficou confuso e continua confuso, tá? Porque lá eles dizem que se foi dada a autorização mas passou do limite, você vai ter que dar um jeito de ou desfazer um negócio ou entregar para a Polícia Federal ou para o Exército mediante a indenização, tá? Mas nesse quesito eles confundiram importação, aliás, a autorização de compra com o CRAF. É como se a autorização já fosse o CRAF, tá? Que você tem autorização, a arma já está com você. Então ficou muito confuso isso, tá? Então, com relação à importação ainda tá meio complicado, tá? Então, eu vejo que os principais pontos, né, são esses. Com relação aos CRs, né, protocolados até 31/12, a posição da AGU é de que estão suspensos e devem aguardar uma nova regulamentação. O que eles querem dizer com nova regulamentação? Muito bem.
Se você pegar o decreto 11366, primeiro tinha 30 dias para formar a tal da comissão, tá? Que não tem nenhuma outra ONG a não ser a Viva Rio, a Sol da Paz e o Instituto Igarapé, como eu havia também falado lá atrás, tá? Eles não vão convidar a ProArmas, eles não vão convidar nenhuma outra instituição que defenda o armamento. Eles vão somente dentro daquele grupo desarmamentista, e foi isso que aconteceu. Então, desses 30 dias, então, foi formada essa comissão que vai ter 60 dias para regulamentar, ou seja, para formar um outro decreto, tá certo? O prazo é até final de março, que é o prazo para você também fazer o recadastramento na Polícia Federal, tá? Então, a partir de abril, eu não sei o que pode acontecer, tá? Se você não conseguir derrubar esse decreto, né, derrubar essa inconstitucionalidade, né, esse crime, né, nós, né, nós estaremos aí em uma situação difícil, porque lá no novo decreto a coisa vai ficar pior, a coisa vai ficar nebulosa, a gente não sabe o que vai vir aí adiante. Talvez até eles entrem com alguma coisa lá para você realmente ter que devolver todo tipo de arma comprada a partir de 7 de maio de 2019. Então, ou não, tá? Então, não dá para saber, tá? Então, mediante a esse posicionamento da AGU, vamos ver se o Exército, então, vai lançar uma portaria ou vai lançar alguma coisa, né? Para desafogar essa quantidade de processos que a gente tem parados lá, e vamos ver se a coisa anda, tá? Porque realmente a gente está num beco sem saída aí, tá? É positiva, tá, a posição da AGU, porque o Exército consultou o órgão correto. Então, a partir daí, vamos ver, no desenrolar dos dias aí, vamos ver o que pode acontecer com relação a esses processos, né? Tomara que isso saia rápido e esteja sendo liberado. Muitos CRAFs colocados até 31/12 estão sendo sim deferidos, tá? Eu tenho aqui não só na 8ª região, na 4ª região, na 5ª região, Curitiba, vários CRAFs aí sendo deferidos, tá? Em outras regiões, por exemplo, falando aqui do Maranhão, São Luís, o sistema está todo detonado, não consegue fazer nada, tá? E já em Imperatriz, né, que é o 50 bis, né, um outro quartel, lá o sistema está funcionando normal, tá? Então, vamos ver o que eles conseguem resolver com relação a esse sistema aí, para a gente poder trabalhar e atender os clientes da melhor forma, tá bom? Então, é isso que eu tinha para passar para vocês. Assim que tiver mais novidade, a gente vai trazendo aí, tá bom? Então, muito obrigado, saúde, força e união.